Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Comissão de Saúde deve apresentar projeto de lei para ampliar testagem de hepatite na capital. Plano cicloviário é apresentado na Comissão de Transportes e ainda, projeto social Teia da Esperança pede apoio dos parlamentares para manter atendimentos. Estas e outras informações você confere a partir de agora aqui no Jornal da Câmara. A Comissão de Saúde deverá elaborar um projeto de lei com o objetivo de ampliar os testes de hepatite na população aqui da capital gaúcha. Na reunião desta semana, a Prefeitura apresentou as ações realizadas pelo município no combate à doença. O Julho Amarelo, mês de conscientização sobre as hepatites virais, tem sido de trabalho intenso para a Secretaria Municipal de Saúde. Nesta semana na Cosman, além das atividades alusivas ao período, a representação da pasta apresentou a política do governo para o combate à doença no ano inteiro. A gente criou um plano, então, com 2 grandes eixos para a população geral, que vai sempre no posto de saúde ou num SAI, pessoas que têm mais facilidade de transitar, e junto, alinhados ao Ministério da Saúde, para populações mais vulneráveis, onde a gente cria projetos de microeliminação. Populações de situação de rua, mulheres trans, trabalhadores do sexo e a população privada de liberdade. Dados apresentados na comissão apontam que as hepatites, especialmente as do tipos B e C, matam 2 vezes mais do que o HIV. 70% das vítimas desenvolvem câncer de fígado e 57% cirrose. É uma doença silenciosa e, infelizmente, quando chegam os principais sintomas, já são sintomas graves, enfim, e que a gente talvez não tenha mais muito o que fazer. Então, é importante a gente já tentar identificar essa doença o quanto antes e contar com a participação de todos, e a gente falar isso nas redes, de redes sociais, enfim, que a gente consiga chegar na população de fato. Por isso, a importância da testagem reforça a Secretaria de Saúde. A hepatite tem cura e o município tem medicamento à disposição, afirma o governo. Porto Alegre é referência no tratamento da doença, porém é a capital com maior incidência de hepatite C no Brasil. A doença atinge majoritariamente pessoas a partir dos 40 anos. A meta da Organização Mundial de Saúde, OMS, é erradicar a hepatite até 2030. Para que isso aconteça, a Secretaria defende a aprovação de projeto de lei que garanta a testagem nas unidades de saúde. Não obrigar as pessoas a testarem, isso é impossível e eticamente errado, mas obrigar a que toda pessoa que tenha 40 anos ou mais entrou numa unidade de saúde de Porto Alegre tenha que ser oferecido uma testagem de HCV. 70% das pessoas que têm hepatite C, elas têm mais de 40 anos. A comissão vai se reunir com os representantes da Secretaria para ajustar os principais pontos que deverão constar na proposta. Que a gente faça como comissão, mas eu acho que é importante a gente se reunir com o doutor Emerim, que tem essa pauta bem clara, e com a Carol, de repente, e a gente possa construir isso e a gente fazer como comissão um projeto de lei para apresentar. Sim. A proposta para um novo plano cicloviário em Porto Alegre foi apresentada na Comissão de Transportes. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana afirmou que vai ampliar o número de ciclovias e melhorar a sinalização para a segurança de motoristas, ciclistas e pedestres. O secretário Adão Castro Júnior e equipe técnica apresentaram os principais objetivos do novo plano de mobilidade cicloviária. Segundo eles, a ideia é melhorar a estrutura que já existe. Nós queremos, evidentemente, abrir a discussão para o uso da bicicleta, seja ela para o deslocamento diário, para atividades de trabalho, de estudo, seja ela para atividades de lazer, seja ela para o esporte. Hoje, Porto Alegre já tem uma rede cicloviária em torno de 70 quilômetros. Nós temos previsão de ampliação dela, mas também a qualificação desses espaços. O Centro Histórico tem uma rede bastante intensa, bastante grande, com muita utilização. O Quarto Distrito bem menos. O Maitá existe já uma rede iniciada. Zona Norte, Tristeza e Ipanema, mais como área de lazer. E também uma já iniciada na Restinga. E qual é a nossa ideia, então? Melhorar essas redes locais, fazer um percurso que atenda essas microcentralidades de bairro
e depois de organizadas essas redes locais, fazer a conexão entre elas. Conforme o governo, a ideia é integrar a rede cicloviária com os terminais de ônibus e pontos com maior circulação na cidade. O secretário também disse que vai ampliar para 1.000 o número de bicicletas de uso compartilhado na capital. Mais estações como essas devem ser instaladas nos bairros de Porto Alegre. Ciclistas e representantes de entidades interessadas na mobilidade urbana participaram da reunião da CUTAB e ainda manifestaram preocupação com a segurança dos usuários e dos pedestres que são idosos e que têm algum tipo de deficiência. A falta de um levantamento sobre a quantidade de ciclistas em Porto Alegre também foi questionada pelos convidados. Aqui em Porto Alegre a gente tem esse momento em que a ciclovia passa para dentro da calçada, inclusive na Loureiro e lá na Nilo a gente tem esses momentos, e os momentos de transição são muito mal calculados nas inclinações, inclusive para a entrada de quem usa cadeira de roda. Tem muito cadeirante, por não ter uma calçada decente, acaba usando a ciclovia e aí as inclinações não são suficientes. Infelizmente, né, nossas calçadas para andar, né, tá completamente inviável. Então a gente vê que às vezes o pedestre, o ciclista respeita, outras vezes não respeita o pedestre, então e vice-versa. Então a gente teria que também ter muito cuidado de colocar em cima da calçada. Nós precisamos desse transporte cicloviário e muito. É uma tendência mundial também, e Porto Alegre não é exceção, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos dar segurança aos ciclistas. Não é possível que as ciclovias, primeiro, não existam, e nós temos. Segundo, existam em número pequeno, extensão pequena. Nós temos que aumentar. E terceiro e fundamental, que haja segurança. O governo afirmou que anualmente são registrados 170 acidentes envolvendo bicicletas e que está trabalhando para desenvolver ações de conscientização no trânsito. O secretário também disse que projetos de acessibilidade estarão contemplados no novo plano cicloviário. A Prefeitura vai realizar uma série de reuniões com diversas entidades para acolher propostas para o plano. O resultado será apresentado em um seminário previsto para setembro. Até eu peço para o Alvoni, que é um grande defensor das causas aí pouco lembradas por demais políticos, se ele puder fazer o acolhimento dessas demandas trazidas pela Associação de Cegos, eu tenho certeza que ele vai ter autoridade de receber esse pessoal e colocar em palavras aí e na legislação as demandas que eles acham importantes. E como sempre nós damos apoio aos projetos do vereador Alvoni, que realmente também do vereador Freitas, que são preocupados com essas questões que muitas pessoas acabam não compreendendo em profundidade. Vereadores da Comissão de Educação deverão visitar o projeto social Teia da Esperança. A atividade está prevista para depois do recesso parlamentar. Representantes do projeto pediram apoio dos parlamentares para manter os atendimentos a cerca de 130 crianças e adolescentes que moravam na Vila Nazaré, zona norte da capital. A comunidade foi removida para ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho. Viviane Pires, idealizadora e presidente da Teia da Esperança, falou que desde a remoção das famílias, as crianças e adolescentes estão sendo atendidas pelo projeto no condomínio Irmãos Marista, no Rubem Berta e também no bairro Bonfim. A principal reclamação é a falta de um espaço adequado para a realização das atividades. Atualmente, as crianças são recebidas no pátio do condomínio Irmãos Marista. Então, a nossa demanda maior é o espaço, sim, mas seria o espaço nos dois locais, porque não teria como remover o Marista para Nazaré, para Bonfim, nem a Bonfim para os Marista, né? Porque a gente atende as duas comunidades, porque se eles forem subdivididos, eles eram atendidos todos na Nazaré, né? E partiu da necessidade deles, né? Que a gente montou um grupo de WhatsApp quando a instituição foi fechada e a vila removida. Nós mantemos contato pelo WhatsApp, no qual nós criamos e idealizamos esse projeto. A gente não foi preparado para morar naquele local. Eram pessoas que moravam com seus pátios grandes, que criavam, né, bichos, tinha a reciclagem, eles reciclavam no pátio deles. Ali a gente está sofrendo muito com isso, porque é um lugar que é longe, até o mercado de trabalho fica difícil,
porque o tempo que tu leva, por tu não ter uma linha direta de ônibus, para te chegar no centro, é quase 2 horas. Esse mesmo ônibus alimentadora, que é gratuito, ele fica cheio de crianças e adolescentes o dia inteiro, porque essas crianças não têm um local seguro para estarem. As responsáveis pelo Teia da Esperança também pedem ajuda para o lanche e transporte das crianças. Os vereadores se manifestaram sobre a situação do projeto social. Trazer isso para as secretarias do município, falar inclusive com a Secretaria da Juventude, ver o que é possível a gente estar fazendo de amarração para disponibilizar recursos, investimento, sendo que vocês estão fazendo o papel que é o papel do município, é o papel do Estado. É isso, se vocês estão atuando nessa região, nessa perspectiva de acolhimento e a garantia de que se dê, né, uma nova oportunidade, o serviço noturno inverso, né, porque é isso que vocês estão fazendo. Então, obviamente, o município ele precisa estar atento a isso. Porque é uma região que foi muito discutida pela ampliação do aeroporto, mas as demandas sociais mesmo das pessoas não pode ficar por isso mesmo. Então a comissão vai escutar o projeto, porque na verdade eles estão apresentando o que eles fazem, para que também o governo municipal possa entrar com recursos públicos, com atenção. E a comissão busca sempre, como tu sabe bem, canalizar essas demandas para que a gente possa, de fato, vê-las atendidas, né? Depois do recesso parlamentar, a Comissão de Educação deve visitar o projeto para conhecer de perto as demandas da comunidade. Problemas de segurança pública na zona sul da capital mobilizaram moradores e parlamentares em reunião nesta terça-feira no Legislativo. O debate ocorreu na Comissão de Direitos Humanos e Segurança Urbana. Durante o encontro, moradores relataram episódios de violência e cobraram medidas do poder público, como a implementação de mais câmeras de monitoramento na região. Eles afirmaram que a situação está tão crítica que nem dentro das próprias casas se sentem seguros. A educadora social Silvia Carpenedo expôs aos vereadores da SEDECOM uma tentativa de assalto que sofreu e apresentou pontos que a comunidade da Zona Sul reivindica. A nossa região lá da Vila Nova, ela precisa ter um equipamento de segurança fixo. Nós temos hoje um escritório da Guarda Municipal e nós acreditamos que essa Guarda Municipal ela deva se estabelecer no prédio que foi da Brigada Militar, que é um prédio bem à frente da João Salomone, que tem mais visibilidade e que pode, com isso, inibir várias ações e, inclusive, trazer mais uma sensação de maior segurança para as pessoas e para a comunidade. Eu já sofri uma ameaça de assalto, fui seguida à noite, quando saí da Escola Alberto Torres, por 2 cidadãos que estavam numa moto, que apontaram uma arma, estava no meu carro, apontaram uma arma, e eu consegui, não parei, consegui me livrar daquela situação. Segundo o secretário adjunto de Segurança Pública de Porto Alegre, embora o tema seja de competência legal do Estado, a pasta está trabalhando na questão. De acordo com o Major Gelson Guarda, o Centro Integrado de Comando possui atualmente cerca de 2.000 câmeras de vídeo monitoramento que funcionam 24 horas por dia. Ele acrescenta que a Prefeitura vai requisitar à Brigada Militar um estudo técnico para ver quais medidas podem ser implementadas para resolver o aumento da criminalidade na região sul. Todos sabem que constitucionalmente a missão da segurança pública nas ruas, nas vias da cidade é da Brigada Militar. Nós ajudamos, claro que sim, né? Nós temos inclusive a Guarda Municipal tem crescido em trabalho, né? Antigamente a gente cuidava da usina do gasômetro, hoje nós cuidamos da usina do gasômetro, do trecho 1, 2, 3 e da orla toda. A gente tem feito algumas coisas, o governo Melo tem sido atencioso com a área de segurança pública. Já temos, né, os valores para a manutenção, o aumento e conservação do posto da Brigada Militar, da Guarda Municipal lá na João Salomone. A pauta foi proposta pelo vereador Cassia Carpes, presidente da comissão. O parlamentar destacou que a segurança é uma das principais preocupações dos moradores da capital. Sem dúvida, a segurança ainda é a tônica da cidade.
principalmente uma capital como a nossa, que cresce às vezes desenfreada, numa região nessa. E o caso de hoje foi especificamente o caso ali de Belém Velho, Vila Nova principalmente, que é o bairro maior ali, né? Para que nós possamos trazer e tirar daqui, e tenho certeza que tiramos, ideias para melhorar. Colocar, quem sabe, uma câmara mais estrategicamente em alguns pontos do bairro, e uma coisa que vem crescendo bastante na cidade, para dar mais segurança. A presença de uma parceria entre a Guarda Municipal e a Brigada Militar, porque cada um tem competências diferentes, para que a gente possa, ao menos, organizar um pouco aquela região, dando mais segurança. O Sindicato dos Comerciários de Porto Alegre completou 90 anos no último domingo. O aniversário de 9 décadas da entidade foi lembrado com uma homenagem da Câmara Municipal na sessão de segunda-feira. Fundado em 10 de julho de 1932, o Sindec é o sindicato mais antigo da capital. De acordo com o presidente da entidade, ela representa atualmente mais de 110 mil trabalhadores que atuam nos mais variados tipos de comércio. Da tribuna, Newton Neco destacou a capacidade do Sindec de enfrentar situações inesperadas, como no caso da pandemia do coronavírus. Segundo ele, após o início da crise sanitária, o sindicato foi o primeiro da capital a firmar um acordo coletivo para evitar demissões. O presidente do Sindec agradeceu o reconhecimento do Legislativo Municipal. A importância dessa homenagem hoje, pela passagem dos 90 anos dos sindicatos comerciais de Porto Alegre, demonstra a importância desse sindicato para nós, trabalhadores do comércio da nossa cidade, mostrando que esse sindicato travou grandes lutas dentro dessa casa na busca de defender os direitos dos trabalhadores comerciais. E lutamos ainda firmemente na nossa cidade, Porto Alegre, no nosso estado do Rio Grande do Sul e no Brasil, em busca de melhorias para a vida dos comerciários da nossa cidade e do nosso país. A homenagem aconteceu durante o período de comunicações. De acordo com o vereador Cláudio Janta, proponente da pauta, a atuação do Sindec é essencial para a preservação dos empregos na cidade de Porto Alegre. O vereador, que é secretário-geral licenciado da entidade, também destacou a relação produtiva do Legislativo e o sindicato, em busca de melhorias para os trabalhadores da área. É uma entidade que representa uma parcela significativa do nosso povo, né? Em torno de 110 mil pessoas hoje compõem a base dos sindicatos comerciais. Um sindicato que vive uma vida ativa da Câmara de Vereadores, várias coisas que a gente debate aqui interessa aos comerciários, questão de passagem, isenção de passagem, né? Ampliação de áreas de atuação, revitalização do centro de Porto Alegre. Então, para nós é importante uma entidade que faz 90 anos. Né? A Câmara Municipal prestou uma homenagem para o Sindicato dos Radialistas do Rio Grande do Sul. A entidade completa 60 anos. A data foi saudada pelos parlamentares na sessão de segunda-feira. Ainda em 1961, era fundada a Associação Gaúcha dos Radialistas. Um ano depois, no dia 14 de julho, a entidade serviu de base para a criação do Sindicato dos Radialistas no Rio Grande do Sul. Desde o início, o objetivo da organização é garantir os direitos dos trabalhadores e negociar benefícios com as classes patronais. Os patrões, por consequência, que têm o poder econômico, entendem que eles têm direito a fazer tudo com o trabalhador. Mas o advento da técnica, que mudou bastante, faz com que o trabalhador acumule 3, 4 funções. E essa é a maior luta, a maior bandeira que nós defendemos, que é o bem-estar do trabalhador, a condição de remuneração do trabalhador, sabe? E a condição com a própria família. Porque um profissional satisfeito financeiramente, um profissional bem atendido financeiramente, ele vai poder também produzir mais. Esse é o trabalho de um sindicato. Na sessão da última segunda-feira, a Câmara Municipal homenageou o Sindicato dos Radialistas. O transcurso pelos 60 anos da entidade gaúcha ocorreu durante o período de comunicações. Aqui no plenário Otávio Rocha, os parlamentares elogiaram o trabalho do sindicato na luta pela valorização dos profissionais. Para o vereador Pedro Ruas, proponente da homenagem, os radialistas precisam de uma entidade firme e atuante. O Sindicato dos Radialistas, ele representa a luta sindical como um todo. É um período difícil para os sindicalistas atualmente, como foi na ditadura militar. E ali, naquele momento, os radialistas sofreram muito.
foram perseguidos, perderam empregos, foram caçados, alguns presos, torturados. Então, esses 60 anos representam muita coisa. É uma verdadeira homenagem ao sindicalismo como um todo e eu fiquei muito honrado em poder ser o proponente dessa homenagem no dia de hoje. Para marcar a data, o sindicato irá promover o seminário de aniversário de 60 anos dos radialistas. O evento acontece na próxima sexta-feira, dia 15 de julho. As inscrições gratuitas podem ser feitas no site da entidade. O seminário é voltado para profissionais e estudantes da área da comunicação. E a Associação de Doulas do Rio Grande do Sul também foi homenageada na sessão de segunda-feira. Criada há 8 anos, a entidade reivindica a aprovação de projeto de lei que garanta o acesso destas trabalhadoras aos hospitais públicos e privados da capital. As doulas são as profissionais responsáveis por dar apoio emocional e físico a gestantes antes, durante e após o parto. De acordo com a conselheira fiscal da ADOSul, em Porto Alegre existem apenas 2 hospitais privados que permitem o acesso das doulas às salas de parto. Natália Fetter pondera que a profissão é reconhecida pelo Ministério do Trabalho e já foi regulamentada em cerca de 20 municípios gaúchos. A gente tem buscado esse reconhecimento de poder garantir esse direito das mulheres do acompanhamento da doula de sua escolha na hora do trabalho de parto nos hospitais aqui do município. Como isso já está posto e aprovado e acontecendo em 18 estados do Brasil e também em quase 20 municípios do próprio Rio Grande do Sul. Então o que a gente quer é que a gente consiga avançar seguindo a Organização Mundial da Saúde, seguindo o próprio Ministério da Saúde, que nas suas diretrizes de atenção ao parto colocam a doula como uma profissional de suporte no momento do trabalho de parto. A proponente da homenagem, vereadora Laura Cito, do PT, destacou que está em tramitação no Legislativo Municipal um projeto de autoria dela que garante o acesso das doulas aos hospitais da rede pública e privada de Porto Alegre, conforme consentimento da gestante. A atuação das doulas, segundo a própria OMS, é muito importante no sentido do combate à violência obstétrica, além de reduzir o uso de indução sintética ao parto, com medicação, entre outras questões, né? Por isso que nós homenageamos aqui a ADOSul pela discussão que elas vêm promovendo acerca do trabalho da doulagem no nosso estado e no país, e temos um projeto tramitando de regulamentação da atuação das doulas na cidade de Porto Alegre, para que nós possamos ter a garantia de que essas profissionais possam ingressar, né, nas maternidades de acordo com a escolha da mulher, né, que está dando à luz. E a Central Única dos Trabalhadores ocupou o espaço da Tribuna Popular nesta semana. As lideranças da entidade reforçaram a importância de uma parceria efetiva entre o Poder Legislativo e as classes sindicais. A Central Única dos Trabalhadores atua para garantir o cumprimento dos direitos históricos e constitucionais dos trabalhadores brasileiros. Na última segunda-feira, os representantes da CUT no Rio Grande do Sul participaram da sessão ordinária. No início dessa semana, a Central Única dos Trabalhadores ocupou a Tribuna Popular. Durante o período, os membros da CUT pediram o apoio dos vereadores na luta para garantir políticas públicas que possam ajudar a amenizar a atual crise financeira vivida pela maioria das famílias brasileiras, principalmente nesse momento de retomada da economia nacional. A atuação das centrais, dos sindicatos, junto com o Poder Legislativo, é muito importante para cobrar dos governos que criem políticas de geração de emprego e renda, porque o fato do desemprego gera o que a gente está vendo, miséria, as pessoas sem ter o que comer, diminui também a compra no comércio, porque nessas pessoas não têm o que comer, quem vende não tem o que vender. Então nós estamos numa situação muito ruim, inflação alta, alimentos altos, combustíveis, tudo muito ruim, e nós precisamos mudar isso, né? Então eu acho que a nossa luta para revogar a reforma trabalhista, né, que voltar a ter direitos trabalhistas, e também a nossa luta para cobrar do governo federal e dos demais governos que criem políticas de geração de emprego e renda, ela é muito importante. A Central Única dos Trabalhadores acredita que vários projetos que foram aprovados nos últimos meses sucatearam os serviços públicos e desvalorizaram o trabalhador formal. Ao final da participação na tribuna, as lideranças da CUT reforçaram que para melhorar a vida dos brasileiros é preciso uma parceria entre o Legislativo e as classes sindicais.
O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo aqui, nas nossas redes sociais e também no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!